Uma boa noite a todos. Estamos aqui de novo com mais um programa Esperançando, que traz vários profissionais de várias áreas para serem entrevistados por alunos do Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabalha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós hoje temos uma grande convidada, a doutora Ana Beatriz Segarter, que vai falar da profissão, né? Ela é bióloga e ela também exerce a função, na verdade, hoje ela exerce a função de médica pediatra, mas ela também é formada em biologia, também fez uma outra faculdade. Então, isso tudo vai ser explicado por ela. Então, com vocês, a doutora Ana Beatriz, uma boa noite, muito obrigado por ter vindo, é uma grande honra ter você aqui com a gente. Queria que você se apresentasse aí para eles, que aí as perguntas vão surgindo. Boa noite a todos, boa noite aos alunos do Colégio Raja Gabaglia, boa noite, professor Wilton e demais participantes. Eu sou pediatra aqui na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas eu cresci aí em Campo Grande, no bairro de vocês. Estudei aí no Colégio Afonso Celso toda a minha vida escolar e, ao término do ensino médio, eu fiz o vestibular aí para a Universidade Federal a Universidade Rural, né? Federal Rural aí do Rio de Janeiro. Eu cursei o curso aí de Biologia e exerci por algum tempo, fiz algumas pesquisas nessa área, mas logo progredi para a carreira de medicina, que era a minha vocação. Aí eu fiz o vestibular aqui para Juiz de Fora, a Universidade Federal de Juiz de Fora, cursei medicina aqui, e depois eu fiz a residência de pediatria, aqui em Juiz de Fora também, na Santa Casa de Misericórdia. Hoje eu trabalho aqui em consultório e também mais na emergência do hospital aqui da Santa Casa de Misericórdia. Não exerço mais função de médica plantonista de CTI ou neonatologia e de sala de parto, mas que eu também já exerci por algum tempo. Hoje é isso. Qual era a pergunta sobre os desafios? Alguém quer perguntar? Mais sobre os desafios? Eu queria te fazer uma pergunta. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Naquela época que você tentou a rural na biologia, vamos começar lá bem do início. O desafio foi grande. A gente sabe que entrar numa faculdade de nome como a rural, né, é um desafio muito grande. O que mais... Você tinha a idade deles nessa época que eles estão, né? Então, qual é o maior desafio para uma jovem entrar numa universidade? O que você encontrou? Se é que encontrou alguma dificuldade, se não encontrou, qual foi o maior desafio para você ali? Na biologia ainda. O desafio era sempre a dificuldade de acessar a faculdade. Primeiro, de entrar, né? O vestibular era vestibular como federal, sempre foi concorrido, difícil, e depois continuar durante o curso sem poder muito assim trabalhar, as condições financeiras, de locomoção, tudo isso é bem complicado, né? Foi bastante complicado, mas também é bastante recompensador, né? Larissa, eu já vou deixar você fazer a pergunta, só um minutinho, deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui para a doutora. Ana, você falou uma coisa que todos os entrevistados falaram nas entrevistas anteriores, a questão financeira, né? A gente esbarra muito, o jovem ele esbarra com isso, ele às vezes quer fazer milhões de coisas, mas estudar no Brasil é muito caro, né? Você sabe, livro é caro, passagem, tudo é muito difícil, e isso, quando você falou, teve essas dificuldades todas, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue driblar isso tudo. Como é que você fazia para driblar, por exemplo, livro é uma coisa muito cara, você tinha que ler milhões de livros, na tua área são livros estrangeiros, naturalmente. Quer dizer, como é que era feito isso? Assim, sempre foi muito difícil, mas a gente consegue driblar, né? Naquela época era muito xerox. Hoje você tem internet, tem acesso até bastante mais fácil do que eu acho que tinha na minha época.
mas era muito xerox, era muito dedicação de não perder as aulas, fazer um esforço para assistir todas as aulas, correr atrás de estágios e se dedicar, ter um objetivo muito certo, muito definido, né, nesse sentido, um objetivo bastante definido de não desistir, de perseverar, de ser resiliente, né, de, às vezes, ter que, né, assim, pedir emprestado a um colega, uma ajuda, mas não desistir. E, às vezes, pensar que você pode não estar indo diretamente ao seu objetivo naquele momento, mas, às vezes, você tem um passo, um trampolim que você vai, né, ali se segurar para depois poder prosseguir, mas não desistir. Você tinha... Larissa, eu já vou deixar, eu sei que você está com a mãozinha levantada, é só para a gente não perder o foco aqui, depois aí você entra. Aí as crianças vão perguntar. Eu chamei de crianças porque, com a minha idade, eles são crianças. Mas é tudo rapaz e moça, eles são lindos. São todos da idade do meu filho. São maravilhosos. Aí você, quando entrou, aí você saiu dali da biologia, você já foi com um material bom de conhecimento, porque biologia na área médica deve ser muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Te ajudou isso, evidentemente, você pode até falar sobre isso. Essas duas áreas que você fez, elas exigiam uma outra língua, uma língua estrangeira, por exemplo? Exigia, exige e é muito bom, assim, ajuda muito, que abre muito caminho, abre portas, você pode acessar publicações estrangeiras, ajuda nas pesquisas e te coloca realmente num patamar melhor. Entendi. Larissa, quer fazer a pergunta? Faz, que eu também vou fazer outras perguntas para a Ana ainda. Pode fazer, Larissa, por favor. Que levantou a mãozinha. Foi a Larissa, não foi? Acho que ela não está me ouvindo. Não tem problema. Ana, aí quando você sai de Campo Grande, aquela outra assim, não foi nada não. Tá por engano. Quando você sai de Campo Grande, sai de uma universidade rural, né, enorme, ontem nós estivemos falando com o Elcimar Palhano, ele é professor da Rural, ele é médico veterinário e é professor lá, fez Rural também e tal, então ele falou uma série de coisas da Rural lá. Quando você sai de Campo Grande e vai, não tem problema não, a minha bebezinha clicou na tela, manda um beijinho para ela. Quando você sai de Campo Grande e vai para Juiz de Fora, quer dizer, é um outro estado, é uma outra cidade e também, naturalmente, é um outro comportamento. Você sentiu essa diferença de Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal? Senti muito. Essas mudanças você tem que ter uma certa coragem, né? Para poder se colocar nessa posição e persistir. Mas é muito difícil mesmo. Você sai da sua casa, da casa dos seus pais, onde você tem tudo pronto, e você precisa aprender a viver sozinho, ou às vezes dividir apartamento, república com outras pessoas estranhas. E a questão financeira aí aperta muito mais, né? Porque você tem normalmente outras despesas de uma outra casa, despesas de aluguel que não é o da sua casa principal. Isso influi muito. Mas, assim, a atmosfera das duas universidades também é bem diferente, né? Eu acho que a Universidade Rural ela tem realmente centralizada nesses cursos de veterinária, agronomia, é muito mais por esse lado, né? Aqui a Universidade de Juiz de Fora ela é muito mais plural, tem muitos cursos diferentes, muito mais na área de matemática, de economia, direito. Pelo menos na minha época, a Rural era menos plural nesse sentido de cursos. Exato. Eu acho que até letras hoje a Rural tem, eu não estou muito certo, não. A Rural realmente era mais fechada nesse aspecto. Antes de fazer a pergunta de uma aluna, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, na sua época, não era ensino médio, como a gente fala hoje, mas correspondente, era o segundo grau. Você acha que o segundo grau foi essencial para a sua vida, tanto na faculdade como a vida em si, a vida profissional, tudo?
O ensino médio foi realmente essencial, porque é onde você tem contato com todas as matérias, de todas as áreas, e você tem a possibilidade de escolher, né, todos os caminhos, exatas, humanas, a área de ciências. Você está ali diante de todas essas áreas, podendo abrindo o caminho para você escolher uma delas. Eu acho que nesse sentido é realmente bastante importante. Você foi uma aluna dedicada? Estudava ali? Eu sempre fui uma aluna bastante dedicada, estudava bastante, não perdia as aulas, era bastante Caxias, né, de não perder as aulas, ter os cadernos bem arrumadinhos, os exercícios feitos, e sempre procurava a formação por fora, ler outras coisas, revistas científicas, literatura, os clássicos da literatura, procurar bons programas de televisão. Na época, né, a gente não tinha não tinha internet, né? Então a gente procurava bons programas de televisão, bons filmes no cinema. Você tinha foco, né? Você sabia o que queria. Eu acho que o foco aí é muito importante, porque, na verdade, assim, desde a época da biologia mesmo, eu tinha essa vontade de estudar medicina. Mas para a gente que sai aí realmente de Campo Grande, às vezes é um pouco difícil, as condições financeiras, a gente às vezes tem esse impedimento, umas dificuldades, mas sempre foi com foco em conseguir chegar à medicina mesmo. Não que eu não gostasse da biologia, adorava biologia, trabalhei, é uma área afim, na verdade, né? É uma área afim, na verdade. É engraçado, você falou aí, a Yasmin perguntou assim, quando você fez vestibular de medicina, conseguiu passar logo de primeira? Então, eu passei sim, mas eu passei aí, na época, para as universidades particulares. E eu não tinha condições mesmo. Na época era muito mais difícil a questão de bolsa, de financiamento. Era tudo muito mais difícil nesse sentido. Então, para eu cursar mesmo a faculdade, eu teria que cursar numa federal. Não teria condições financeiras, porque também não teria essa... Hoje tem, né, um pouco mais de financiamento, de alguma outra coisa mais, bolsa. Naquela época, não. E aí, como a situação pessoal minha, eu optei por começar a fazer biologia, para ter uma segurança de ter realmente uma profissão, né, poder trabalhar naquilo se eu não conseguisse de imediato, mas nunca pensando em desistir. Legal. O Pedro perguntou aqui, você já praticamente respondeu, porque você já pensou em desistir no meio da faculdade? Houveram alguns momentos que foi bem difícil, assim, teve momentos que foi bem difícil a persistir por condições pessoais, às vezes, né? Problemas familiares, a parte financeira. Às vezes, a gente pensa que assim está dando um passo maior do que a perna, mas aí você volta a refletir, a focar naquilo que você quer e continua com toda a força, com toda a garra. Vamos terminar mais um período e depois a gente vê o que acontece, e assim a gente vai aparecendo oportunidades de trabalho parciais, né? Assim, alguns bicos, como a gente fala, né? A gente às vezes pode trabalhar em alguns momentos, fiz alguns bicos de babá, alguma coisa, dei aula por algum tempo nos cursinhos, e assim a gente conseguiu ir para frente. E a Gabriele está perguntando assim, é engraçado, na minha época, né, eu vou falar por mim, e a Ana também vai falar no caso dela, na nossa época, quer dizer, na nossa época, a Ana é 1000 vezes mais nova que eu, mas na minha época era muito comum a gente trabalhar e estudar. E aí a Gabriele botou aqui, é possível trabalhar e fazer a faculdade, porque medicina é um curso pesado, né? A faculdade de medicina ao mesmo tempo, ou é desgastante demais? Olha, é muito difícil, mas assim, impossível eu não vou dizer que é. Eu tenho exemplos de pessoas que conseguiram, de alguma forma ou de outra, ter algum ganho para se manter.
Tem uma colega que formou comigo, que era professora nessa área de pedagogia, dava aula à noite, então conseguiu se manter por um tempo assim. Tinha um rapaz que formou um pouco antes de mim, que era garçom, trabalhava muito final de semana. Tinha um funcionário também aqui do hospital universitário que era funcionário e passou por um horário noturno e depois ele conseguiu fazer o curso. Acho que levou um pouquinho mais do que o tempo médio, do que os 6 anos normalmente que leva, mas conseguiu se formar. E eu, por um período assim que eu passei mais apertado, eu fiz uns bicos de babá, que era muito bom, porque você cuida das crianças, as crianças dormem, né? E você pode estudar, era muito bom. Dei aula um pouquinho nos cursinhos aqui de inglês, de biologia. Então, tudo isso ajuda, até que você chega numa fase mais final do curso, em que é possível, em alguns momentos, você trabalhar como acadêmico mesmo concursado. Aqui teve um concurso para acadêmico, você trabalhava junto com o médico, fazendo uma triagem, ajudando alguma coisa, algum atendimento, não sozinho, e isso aí acabou que ajudou a finalizar o meu curso, né? Ajudou a custear o final do meu curso. Entendi. O Pedro perguntou aqui, como foi fazer o primeiro estágio? O primeiro estágio, assim, a gente tem os estágios que são obrigatórios, né? Então, a gente passa por todas as áreas básicas da medicina. Esses são os primeiros estágios. Passa pela clínica médica, cardiologia, ortopedia, pediatria, ginecologia, obstetrícia. Os primeiros estágios são dentro da faculdade mesmo. Mas eles não são remunerados, né? Não são remunerados, é dentro do internato. Mas é o que eu falei, no final mesmo da faculdade, às vezes tem alguns concursos desses de você fazer um estágio remunerado, e algumas pessoas até não é assim, algumas pessoas conseguem, às vezes, no próprio hospital, algum tipo de estágio ligado a algum serviço. Às vezes, auxiliar na cirurgia, ou no serviço de gastroenterologia, ou de cardiologia. Algumas pessoas conseguem. Já que você falou aí nas cirurgias, ontem o Elcimar, né, o veterinário, ele estava falando a respeito de... vou usar o meu termo, ter estômago, porque você tem que lidar com sangue, né? Você vê muito isso. Então, você, muito jovem, vendo sangue e tratando, inclusive, com morte, né? Você vê alguém morrer na sua frente no hospital, isso deve ser muito comum. Como é que é isso? Que força que você tira para lidar com isso? Parte, acho que, da minha fé. Eu acho que quando você tem um foco e você pensa que você pode ajudar uma pessoa que naquele momento está precisando de você, você foca somente no que você sabe, no que você pode fazer para ajudar. Então, assim, não que seja fácil. Eu mesmo, no início, tinha muita dificuldade acho que nem com a visão, acho que com o cheiro de sangue, eu tinha muita dificuldade. Depois, até para passar por essa dificuldade, eu acompanhei bastante tempo a cirurgia, acompanhei cirurgia pediátrica, entrei em várias cirurgias, e fui um pouco me acostumando. A gente se acostuma um pouco, acho que a gente se acostuma com tudo. Hoje, por exemplo, se eu passar por um acidente que estiver sendo socorrido já, que tiver o pessoal do SAMU, eu vou olhar se alguém precisa de ajuda, não precisa de ajuda, eu não quero nem ver. Se eu não puder ajudar, eu não prefiro nem participar, eu não quero ver. Mas no momento que você está lá e que a pessoa depende de você, você foca naquilo que você pode fazer de bem, de bom, né? Para aquela pessoa, para ajudar, para melhorar a condição dela e para que tenha o desfecho melhor possível. Então, acho que é muito você se treinar a controlar mesmo o seu
sentimento, né, negativo que possa ter com aquilo, que possa afetar a sua resposta visceral mesmo em relação àquilo. É engraçado você falar, na verdade, aquilo que a gente que está de fora, a gente acha, nossa, o médico é frio, na verdade é um ato de amor. Sim. Ele é frio porque se ele não for frio naquele momento, ele não consegue salvar alguém, né? Não é isso? Sim, acho que você, assim, nós somos treinados durante toda a faculdade, o que antes eu achava um absurdo, que a gente passa essas fases quando eu era mais jovem, poxa, uma prova de anatomia que você tem que, o reloginho correndo e você tem que ir lá correndo, identificar o nervo, identificar, dar a função, não sei o quê, e toca o relógio, você passa para outra mesa, tem que identificar aquilo tudo. Isso me deixava tão tensa, e eu achava um absurdo, para que a gente tem que passar por isso? Hoje, eu sinto que aquilo vai te treinando a você ter as reações que são necessárias a cada momento, no momento preciso. Tanto que hoje eu tenho mais de 20 anos de formada e continuo trabalhando na urgência. Eu tenho paixão pela urgência. Podia ter saído, né? Podia ter me concentrado numa situação ou num consultório somente, numa espécie de trabalho mais calmo, mais, né, menos estressante, digamos assim. Mas esse setor da urgência é uma coisa que é apaixonante. Você não saber o que vai chegar e você está pronto, sabe, para responder e fazer o seu melhor e ajudar quem está precisando de você. Eu acho que isso é a essência da medicina, é isso, é você se doar e estar pronto para fazer o seu melhor e conseguir fazer com que aquela pessoa tenha o melhor desfecho possível da situação dela. Legal. O Pedro perguntou aqui: você já se apegou muito a algum paciente? Quando eu fazia neonatologia, né, UTI infantil, neonatologia, a gente se apega a muitos bebês, né? Os bebezinhos, a gente teve aqui na Santa Casa pacientes que ficaram meses, anos, né? Tem paciente que ficou anos aqui na UTI, a gente se apega, assim. Acaba que a gente se apega, às vezes tem notícia. As UTIs aqui têm muitas fotos dos pacientes que nasceram aqui, alguns mandam fotos anos depois, como estão indo. Alguns voltam, tem ambulatórios, alguns voltam, e a gente consegue acompanhar a evolução. Outros não, são de mais longe, vão acompanhar em outras cidades, mas a gente se apega assim. Eu já me apeguei bastante. Tem pacientes também que hoje são basicamente amigos, né? Não são mais pacientes. Ana, você trabalha com criança, né? E eu vou voltar novamente no assunto chato, que é a morte. Como é que é lidar com a morte de uma criança? É um momento, acho que mais difícil que a gente tem. Não acho que não tem o que te prepara para dar uma notícia dessas para um pai e uma mãe. Não, não existe. Eu acho que é só a compaixão e o sentimento de aconchegar, de tentar trazer um pouco de alento à família, que faz com que você consiga conversar com essa família, que você fez o seu melhor, fez o seu possível e que, infelizmente, nós não somos deuses, né? Não somos Deus. Então, a gente vai até onde a gente pode. A gente Já que cura. você tocou nisso, perdão, pode continuar. Sim. Não, pode continuar, pode perguntar. Já que você tocou, tá. Já que você falou, nós não somos deuses, precisa de uma força espiritual. Vocês se apegam a Deus quando vão para essa frente de batalha, porque é uma guerra ali, né? Você salvar alguém é uma guerra contra a morte. Então vocês se apegam, vocês fazem orações antes de ir para o hospital. Isso acontece muito? Sim, sim. A maioria das vezes, a maioria dos colegas são bastante. Tem que ter fé, né? Cada um tem a sua religião. Não vou falar de uma religião ou outra. Cada um tem a sua fé, a sua religião. E é frequente, sim, a gente fazer oração ou às vezes numa reflexão sobre o que está acontecendo, sobre aquilo, e se apegar mesmo de que a gente esteja fazendo o possível e o melhor.
Tem duas perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta que eu tive um amigo médico aqui em Campo Grande, e eu lembro que uma vez as filhas dele adoeciam muito. E eram. Aí ele falou assim: Will, filho de médico tem as doenças mais esquisitas, porque adoecem muito e ninguém sabe. Eu acho que o contato que vocês têm, né, com o hospital, não sei se é isso, eu estou te fazendo uma pergunta porque a ignorância é minha mesmo. Isso pode afetar a saúde da família nesse sentido? Vocês carregam muitos problemas, bactérias, vírus, sei lá o que vocês chamam, e levam isso para casa? Isso acontece? Isso é possível, sim. A gente, normalmente, que trabalha em um hospital, a gente tende a ser portador mesmo de algumas bactérias mais selecionadas e a gente pode levar para casa. É possível que a gente seja realmente um portador e que venha transferir para um parente, para um filho. Não é fora de questão, não. Agora, eu acho que tem um outro fator que eu acho que é o olhar do médico mesmo, de estar sempre procurando e, às vezes, de repente, investigando demais, às vezes acha as coisas antes de ter realmente uma definição ou de ser realmente aquilo, né? Antes de aparecer, talvez, precocemente. Acho que tem os dois fatores. Tuas crianças sempre foram saudáveis? Os meus filhos foram saudáveis. Eu tenho 2 filhos, né? Um na idade deles, que fez 18 anos, e o outro tem 12 anos, é um adolescente, são saudáveis. O meu filho mais velho nasceu prematuro, ficou internado em CTI. Eu vivi todo esse outro lado, né? O lado da mãe de paciente que ficou em CTI um tempão e que foi prematuro. Eu vivi os dois lados, mas posteriormente, depois que saiu do CTI, que veio para casa, desenvolveu muito bem, não tem nenhuma doença crônica ou repetitiva. Graças a Deus. A Yasmin perguntou aqui: já passou por alguma situação no hospital que foi desesperadora? Olha, a gente passa quase todos os dias. Eu acho que a situação assim de você, às vezes, estar sozinho, muito na residência, né? O período de residência é um período que você fica praticamente por conta do hospital. Se você quer saber o que está acontecendo no hospital, você pergunte ao residente da área, porque ele conhece de cabo a rabo, né? Desde o CTI até a urgência, basicamente, o que está acontecendo. Então, às vezes, sim, final de semana, feriado, que você fica sozinho no hospital, já aconteceu de não ter vaga de CTI, nascer gemelar, 2 gemelares, gêmeos, né? Gemelar são gêmeos, nascer 2 crianças e prematuras e graves e você não tem onde colocar. São vários episódios. Teve também um prematuro que nasceu praticamente na urgência, a mãe... aquelas confusões sociais, né? Mãe drogada, que não fez pré-natal, aí chega no bebê nascendo, nasce bebê prematuro, e sem vaga tive que transferir um bebê de 800 gramas, entubado, para outro hospital, 40 minutos de distância. E aquilo é desesperador, que você vai sacudindo dentro da ambulância, o bebê estuba, né? Sai o tubo, você tem que entubar no meio da ambulância correndo. Então, assim, são vários exemplos, mas esses é que eu lembrei agora de mais significativo. Tem uma pergunta aqui que eu ia fazer, mas a aluna já se adiantou. Ela botou aqui, a Yasmin: como foi trabalhar no hospital no começo da pandemia? Olha, foi muito difícil. A gente trabalhou por vários meses sem vacina. No início, com até pouco material de proteção, mas a gente não pode parar, né? Nós tínhamos que continuar a atender. Então, assim, é muito medo. Nós tínhamos medo, principalmente pelos nossos familiares, justamente por isso, por levar, né, a infecção para casa, trazer. Eu tenho minha mãe aqui, né? Minha mãe de 81 anos, minha mãe fez 81 anos. Então, assim, sem poder colocá-la em outro lugar, não tenho como, não tem. Manda um beijo para a Beth. Vou mandar. Então, assim, essa preocupação foi muito grande. Mas,
com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a lidar. Eu acho que talvez muito pior seja pensar nas pessoas que trabalhavam lá na limpeza, na segurança, que às vezes não tinham treinamento e não tiveram tempo para ser totalmente treinados no início de como lidar com isso, né? Mas, assim, foi bastante difícil, muito desgastante. Pode perguntar. Oi? Travou o dele. Travou? Então, assim, hoje a gente todo mundo vacinado, então, assim, caiu muito, né? O número de óbitos caiu, os idosos, principalmente, vacinados estão mais seguros, e para nós da pediatria, a gente não teve tanto reflexo assim, né? As crianças não são tão acometidas, a gente não teve tanto reflexo assim, mas de qualquer forma, aquele medo, aquele receio de, principalmente no início, levar a infecção para casa, contaminar seus familiares. O meu marido não é da área médica, demorou também a ser vacinado por muito tempo. Então, tudo isso a gente fica pensando. Vários colegas, às vezes, nem para casa retornavam. É aquele negócio de você chegar em casa, você não poder abraçar seu filho, ter um medo de, né, ter que tomar um banho completo, tirar a roupa antes de entrar em casa, deixar a roupa lá no lugar lá de fora. Isso tudo a gente passou, mas, graças a Deus, eu acho que está passando e a gente vai, né, vencer essa pandemia. Continua travado? As pessoas costumam falar muito, às vezes. Está me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Alô? Oi, Wilton, estou ouvindo. Oi, tá. Tá, é que tá dando um delay aqui, demora um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. É que o tempo tá realmente ruim, aqui tá chovendo pra caramba. As pessoas. A gente sabe que existe a questão ética ou a falta de ética em todas as profissões, todas, na minha, em todas, né? E, um aluno colocou aqui, ó, fui em um hospital em que o médico não pôde atender. Eu acho que foi, eu não entendi bem. Fui em um hospital em que o médico não pôde atender familiar, porque é alguma ética, eu não entendi como ele perguntou aqui, talvez tenha faltado aqui alguma palavra. Mas existe negligência médica? Isso é chato falar, mas existe negligência médica? Olha, obviamente que existe, eu acho que existe em toda profissão, né? A gente falar que não existe, sim, sempre existe, acho que existe em todas as profissões. Tem advogado antiético, tem médico antiético, tem engenheiro antiético, tem pastor antiético, tem padre antiético. Professor também, com certeza. Professor antiético. Não, é verdade, ué. Você sabe que existe, assim como eu sei que existe, né? Médico, enfermeiro, dentista, existe em todas as profissões, com certeza. Mas eu não entendi ali o que não pôde atender. Eu também não consegui entender o que ele colocou. Mas você, na sua linha de trabalho, você esbarrou com pessoas assim antiéticas, pessoas negligentes, ou você teve a sorte de caminhar com pessoas que estavam ali comprometidas com o trabalho? Eu acho que a maioria é bastante comprometida. A maioria dos colegas é muito, muito comprometido, tenta realmente fazer o seu melhor, exerce a profissão da melhor maneira possível. É muito raro a gente esbarrar com um ou outro colega antiético. É difícil, às vezes nem dá para você ter certeza se a pessoa é antiética ou se ela realmente tem uma falha de formação. Logicamente, tem situações que eu acho que não tem dúvida, mas, assim, algumas vezes eu mais esbarrei com as pessoas com atitudes que eu não sei se, de repente, a pessoa
não compreendeu o que estava acontecendo naquele momento, ou existe muito a crença também de que tudo seja um erro médico. Eu acho que nem tudo é erro médico. A gente faz o melhor, mas assim, a morte existe, né? Existe para todos, existe para idoso, existe para jovem, existe para criança. Então, tem momentos que não vai conseguir, né? Passar, né? Vencer a morte sempre. Não, a gente não vence a morte sempre, né? Eu ia falar isso, as pessoas às vezes colocam nas costas do médico um peso muito grande. Às vezes o médico fez tudo que ele podia e ele não conseguiu salvar, porque a morte, como você falou, existe e a gente não sabe para quem ela vem e tal. E as pessoas costumam falar muito mal também da saúde pública no Brasil. Eu, particularmente, todas as vezes que necessitei da saúde pública, eu fui muito bem atendido. O pessoal fala mal do Rocha Faria, de outros hospitais, e eu fui tratado muito bem. Então, eu acho que as pessoas elas precisam ter esse olhar, porque às vezes o médico ele não está te atendendo, porque a gente sabe como é o Brasil e os hospitais públicos, como escolas também, às vezes não tem material, então ele não tem muito o que fazer, ele tenta fazer o máximo dele. E aí as pessoas acham, é negligência do médico, que na verdade não é, não depende dele. Como muitas vezes em outras áreas profissionais no Brasil isso ocorre, né? A falta de material. Eu lembro que a escola pública, eles não pegaram, mas o Raja, houve uma época que a gente não tinha nem papel higiênico no banheiro, nem dos professores, nem dos alunos. Nós não tínhamos giz, nós não tínhamos nada. O professor tinha que comprar. E aí o professor também não tinha dinheiro, porque era um gasto muito grande. Quer dizer, as pessoas achavam, não vai dar aula. O cara não tinha material para dar aula, ele não tinha giz, ele não tinha nem dinheiro para comprar comida, que dirá comprar um giz. Quer dizer, eu acho que isso a gente precisa evidenciar bem. Você concorda isso comigo, Ana? Concordo. Eu acho que tem muito isso aqui. Os hospitais, às vezes, não têm materiais suficientes, não tem as drogas que a gente necessita para usar. Aqui se fala muito do HPS, né, que é o Hospital de Pronto-Socorro. Lá, realmente, a situação é muito difícil em relação a ter medicamentos, falta muito medicamento, sempre tem nas redes sociais, na reclamação sobre o atendimento, mas, assim, é muito cheio, às vezes realmente não tem a demanda, os médicos não dão conta de atender a demanda. E falta, às vezes, roupa de cama, falta tudo que é de mais necessário. Então, assim, isso prejudica muito o atendimento. E outra coisa, assim, nós somos seres humanos, então, quando você é obrigado a atender, às vezes, 50, 70 pessoas num dia, imagina, quando chega no final do dia, você não tem mais capacidade para poder raciocinar, não tem mais como. Não adianta você tentar forçar aquilo ali mais, porque você está realmente às portas de cometer um erro. Você tem todas as pré-condições para você cometer um erro. Por mais que você se policie, né, a situação é dramática nesse sentido. É engraçado, você falou, eu me lembro no início da minha carreira, né, como professor, eu cheguei a ter turmas de 110 alunos. Então você sai de uma turma de 110, você pega uma outra de 100, daqui a pouco outra de 90. Era uma coisa tão estressante que os professores não tinham, já no final do dia, como dar conta daquilo, porque, graças a Deus, hoje ainda eu acho muito cheio, né? Eu acho que 40 alunos, 50 alunos na sala, eu acho muito cheio, mas é menos do que já foi um dia. Então, a gente vai caminhando aos poucos. A Gabriela colocou aqui uma pergunta. Você sempre quis fazer após em pediatria? Quais outras opções que você considerou antes e durante a faculdade? Não, eu sempre quis fazer pediatria, eu sempre tive essa empatia, essa ligação com crianças, sempre gostei, tive um jeito especial para lidar com criança, eu sempre quis fazer a pediatria mesmo. Aí eu fiz a residência em pediatria, que na minha época eram 2 anos, né? Hoje são 3 anos de residência. Residência é quando você já é formado e você faz uma prova para fazer a residência nos hospitais. Então, eu fiz essa residência de 2 anos em pediatria e eu fiz pós depois, mas eu fiz pós anos depois, já depois de trabalhar muitos anos com pediatria, eu fiz pós em alergia e aí eu tenho o título de especialista em alergia e imunologia pediátrica.
mas na época eu fiz foi a residência. Mas sempre quis, eu sempre tive essa ligação e essa vontade de trabalhar com crianças mesmo. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu acho que eu travei ou a Ana travou. Eu estou te ouvindo. Está me vendo, Ana? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo e estou te vendo. Ok. Eu queria. Tá. Eu queria saber de você, quer dizer, eu queria que você falasse para eles, né? A gente já está com o adiantado da hora, já são 6h43, quer dizer, a gente já tem 43 minutos de gravação. Eu queria que você deixasse assim, um recado para eles. Eles são alunos carinhosos, eles são alunos educados, muito educados lá na escola. A escola pública hoje está muito interessante, ela está bem diferente do que foi há um tempo atrás. A gente passou um período muito bom na escola pública, depois muito ruim, e agora, graças a Deus, apesar da pandemia, está voltando aquela leva de alunos que tem um objetivo na vida. Então, eu queria que você deixasse algum recado para eles, o que eles devem fazer para o futuro deles ser mais grandioso daquilo que eles já estão esperando. Olha, eu acho que meu recado é que, assim, vocês não desistam dos sonhos de vocês, seja a medicina ou não, que se dediquem, que estudem, procurem melhorar, procurem coisas boas, né? Se preparem para ter uma vida realmente plena, de todas as formas, dormir bem, estudar com afinidade, com bastante vontade, ler bons livros, assistir bons filmes, procurar criar, né, realmente uma cultura que permita que vocês possam estar em qualquer lugar, conversar em qualquer lugar, se apresentar em qualquer lugar, participar da vida de vocês na comunidade, ajudar a melhorar, né? E realmente ajudar a melhorar esse país, porque é o que a gente quer, né? Uma geração que seja atuante, bem formada e dedicada ao futuro desse país. E consiga se expressar, consiga ter uma carreira plena, uma vida plena, porque é isso que importa, né? A vida passa e a gente tem que viver, né? Poxa, doutora Ana, foi maravilhoso, foi uma honra muito grande, né, e maravilhoso. Eu conheci a Ana bem menina da idade de vocês, né, sempre foi um doce de criatura, de uma família que eu amo, que eu adoro. Mando um beijo para todos. E no ano que vem a gente vai precisar de você novamente para esse tipo de trabalho, porque eu acho que para as outras turmas que vão chegar, vai adiantar muito. Eles estão gostando muito desse tipo de trabalho, eles estão tendo um norteamento para aquilo que eles querem ou para aquilo que eles não querem. Mas o importante é mostrar para eles que é possível chegar, né? E quase todos passaram pelos mesmos problemas e chegaram. Graças a Deus, são todos vitoriosos. Então é isso que a gente quer ver também para a vida deles. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Muito obrigado por estar comigo. Tá? Foi uma honra grande, obrigado a todos. Beijo, beijo. Fica com Deus. Muito obrigado. Eu vou botar aqui para ele. Eu que agradeço pela oportunidade de participar, pelo carinho, e um beijo, abraço para vocês todos. O que precisarem de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado, Hilton. Obrigada a todos pela paciência. E obrigado pela paciência, né? Desculpa a minha timidez, eu não sou realmente muito de falar, mas vou procurar melhorar também. Boa noite a todos, então. Foi maravilhoso. Já botaram aqui, muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado a todos que estavam presentes. E agora eu vou interromper aqui a nossa gravação. Fiquem com Deus todos. Obrigado, Ana. Beijo. Obrigada, boa noite.